Você gosta de um pãozinho quente, crocante de manhã? Ou um churrasco no fim de semana? Ou um docinho depois do almoço? Ou aquelas castanhas por cima do sorvete? Uma pizza quatro queijos? Hum. Agora imagina, e se você não pudesse comer nada disso? Nunca mais. Qual seria a sua estratégia alimentar? Aliás, qual a sua relação com a comida? Mas calma, não me conta agora não. Oi, para quem não me conhece, eu sou Andréia Bento, analista comportamental para longevidade e este é o Simplifique, um canal que ajuda você a entender a sua mente para simplificar a sua vida sempre de um jeito leve. E por aqui eu falo sobre comportamento, autoconhecimento, mentalidade estoica e bem-estar, ou seja, tudo o que a gente precisa para levar um estilo de vida simples, saudável e longevo. Agora me conta, qual a sua relação com a comida? Você precisa sentir prazer em todas as refeições? Só come o que gosta ou o que o seu corpo precisa? Você se alimenta sempre nos mesmos horários ou vive pulando refeições? Por que eu te pergunto isso? Porque no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre dieta da longevidade e mostrar por que a alimentação é um dos pilares fundamentais para quem deseja viver bem, com energia e vitalidade mesmo depois dos 70, 80 anos. Porém, não vou falar o que você deve fazer ou que hábitos você precisa adotar. Eu vou explicar o que você deve evitar para garantir sua saúde no dia a dia. Ali no começo, eu perguntei sobre todas aquelas coisas gostosas, porque eu não posso comer nenhuma delas. Antes que você fique com pena de mim, calma. Eu até acho que antes de nascer, eu dormi na fila das alergias e aí eu vim com todas elas para cá. Porque pensa numa pessoa trabalhada na alergia. Eu confesso que comer carne vermelha e doce não me afeta, pois nunca fui muito fã desses alimentos. Mas aprender a ficar sem pão, sem leite, foi bem chato no começo. Depois eu me acostumei, me adaptei, descobri novas possibilidades, aprendi a cozinhar sem esses ingredientes. Aliás, depois de muito testar receitas e adaptar outras, eu acabei criando um e-book com as minhas preferidas. E se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Quando a gente fala em dieta, a maioria das pessoas pensa em emagrecer. Quase ninguém pensa em saúde ou envelhecer bem. Quem quer emagrecer pensa no curto prazo, mas quem deseja envelhecer bem pensa no longo prazo. Porque a dieta para envelhecer bem, ela deve ser parte de um estilo de vida e não algo pontual. E quem quer emagrecer sem mudar o estilo de vida, acaba fazendo loucuras e prejudicando a saúde. Por outro lado, quem busca um estilo de vida saudável e longevo entende que a alimentação deve ser estratégica e quanto mais natural, menos problema de saúde você vai ter. Eu li algo bem interessante no livro A Dieta da Longevidade, de Walter Longo, um bioquímico e pesquisador ítalo-americano que dirige o Instituto de Longevidade na Universidade do Sul da Califórnia. Ele fala sobre como certos padrões alimentares ativam mecanismos celulares de regeneração, como a autofagia, que é um processo de limpeza das células. Traduzindo, uma dieta que imita jejum e traz diversos benefícios para a saúde. Depois de mais de 25 anos de pesquisa global, ele desenvolveu um caminho acessível para uma velhice mais saudável por meio de uma nutrição inteligente. Se você não leu o livro, eu recomendo a leitura. Eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse. Ou seja, de um modo mais elaborado, o autor defende o padrão alimentar que a gente já observa nas chamadas Blue Zones. Comer pouco, alimentos naturais, manter uma rotina de horários de acordo com o ritmo circadiano. E se você não sabe ou não lembra o que é o ritmo circadiano, que a gente já aprendeu na escola, é o nosso relógio biológico interno que regula as funções físicas, mentais, comportamentais do nosso corpo e controla hormônios, temperatura, digestão, imunidade, ou seja, influencia diretamente a qualidade de vida e a saúde. Tá, Andréia, mas onde você quer chegar com tudo isso? Simples, pequena borboleta. Seu corpo adora rotina. Você pode até não gostar, mas o seu corpo gosta. E funciona muito melhor quando existe previsibilidade. Dormir e acordar no mesmo horário, se exercitar no mesmo horário, se alimentar todos os dias nos mesmos horários. Você pode até torcer o nariz, mas o seu corpício ama uma boa rotina.
No livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, esse tema é muito bem explicado. Nele, o autor Dr. Suhas Shivakar, se eu errei, me corrija nos comentários, porque, gente, esse nome é um trava-língua. Ele explica a importância de alinhar sono, alimentação e movimentos aos ciclos naturais de luz e escuridão, dia e noite. Isso permite ao corpo entrar em um estado de fluxo onde o metabolismo e o reparo celular funcionam com máxima eficiência. Muita gente acredita que por ser ou estar magra é saudável. Não necessariamente, tá? Se a pessoa é magra, mas dorme mal, não tem horário para comer, pula a refeição, come tranqueira, vive estressada, ela pode estar metabolicamente inflamada e nem sabe. Eita, eu me vi nessa descrição aí, Andréia, o que eu faço? Eu sugiro que, se você se viu nessa descrição, procure um médico, explique seus sinais, sintomas, ele vai avaliar e indicar o melhor tratamento. Mas vá ao médico. Inflamação crônica é um mal silencioso e eu sei disso. Já sofri com ela. Graças a Deus não tive grandes complicações, mas é um problema que pode contribuir para resistência insulínica, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, entre outros perrengues mais sérios. Por isso, é muito mais inteligente, principalmente se você passou dos 40 anos, concentrar a alimentação em uma janela diurna adequada, porque esse hábito ajuda a regular alguns hormônios, facilitando ali o controle de peso, prevenindo a resistência à insulina, por exemplo. Ah, Andréia, mas o que é uma janela diurna adequada? Trata-se de você conseguir concentrar a maior parte do consumo de calorias, daquilo que você come do dia, em um intervalo de tempo restrito, geralmente entre 8 e 12 horas, preferencialmente durante as horas de luz do dia. Por exemplo, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Esse é só um exemplo, pois isso vai variar dependendo das suas atividades. Quem trabalha em turnos alternados, dá plantão, estuda ou dá aulas até tarde, precisa alinhar essa janela de uma outra forma. E a melhor maneira de fazer isso é com a ajuda de uma boa nutricionista ou de um bom nutrólogo. Eu sei que nem sempre é fácil manter horários fixos para se alimentar, mas eu percebo, entre as clientes que eu atendo, que muitas vezes elas comem por ansiedade, não porque elas estão com fome. Às vezes elas comem por recompensa, porque estão cansadas, ou pelo famoso eu mereço. Mas eu preciso ser bem honesta aqui. A comida não foi feita para anestesiar a vida não, tá? Você precisa se nutrir, mas o seu corpo, para ele absorver nutrientes, a sua mente precisa estar tranquila. Mas, André, o que a mente tem a ver com o que eu como? Ora, ora, pequena borboleta, você nunca ouviu falar no eixo cérebro-intestino? Precisa estudar mais, hein? O seu estado emocional interfere sim na absorção de nutrientes, porque o sistema digestivo e o cérebro estão fortemente conectados, o que significa que emoções intensas, principalmente o estresse crônico e a ansiedade, podem prejudicar o funcionamento digestivo e reduzir a absorção de nutrientes essenciais. Por isso, quando você pula refeições com medo de engordar, ou troca os ovos por peito de peru no café da manhã achando que está fazendo uma escolha fit, ou faz aquele suco verde horroroso depois de enfiar o pé na jaca no fim de semana e ainda fala, eu estou fazendo detox. Você não está contribuindo em nada com a sua saúde. Você está apenas negociando com a culpa. Aliás, me conta aqui nos comentários se você tem um padrão que se repete. Você pula a refeição? Compensa depois de enfiar o pé na jaca? Ou você tem aquele famoso, vou comer porque eu mereço? Quando eu falo em dieta da longevidade, além do básico, verduras, frutas, legumes, sementes, oleaginosas, leguminosas, cereais integrais, carnes magras, eu acredito muito no equilíbrio intuitivo com inteligência. Intuitivo porque o seu corpo pede o nutriente que falta. Por exemplo, está com vontade de comer doce? Talvez esteja faltando magnésio, cromo, vitaminas do complexo B, ferro, entre outros nutrientes. Nesse caso, o que você vai fazer? Comer doce? Claro que não, né, criatura? Aumente a ingestão de folhas verdes, castanhas, sementes, ovos e frutas. E com inteligência, porque o seu corpo gosta de rotina. Logo, você precisa de disciplina para proteger o seu estilo de vida. Você vai precisar ou estudar um pouco sobre o que cada vontade indica que está faltando ali no seu corpo, ou consultar um nutrólogo para ele dizer para você. Andréia, mas é muito complicado manter uma alimentação saudável. Eu não tenho tempo de fazer compras, cozinhar no fim de semana, sabe? Eu quero descansar no fim de semana, quero pedir uma pizza. Ok.
Eu não te julgo. Já vivi essa realidade assim como você, de acordar às 6 da manhã, chegar em casa às 8, 9 da noite, querer uma pizza, um sanduíche, quando eu comia essas coisas, né? Mas eu usava boa parte do meu fim de semana para fazer compras, cozinhar, organizar a semana. Era a minha escolha. Tudo na vida são escolhas, gente. Cabe a você escolher a vida que você quer desfrutar daqui 20, 30 anos. Contudo, se você acha mesmo que é tão difícil assim, eu tenho uma sugestão. Se inspire no povo da Sardenha, na Itália. Eu preparo tudo o que está na mesa. Isso. Tentamos comer apenas o que produzimos. Para viver uma vida longa, você precisa comer alimentos saudáveis e integrais e evitar produtos industrializados. Lá, tudo é muito simples. Claro que eles vivem num ritmo menos frenético que a maioria de nós, mas eles comem, em média, 4 vezes ao dia, comem pouco, comida de verdade, pouco processada, têm uma vida em comunidade, caminham depois do almoço, depois do jantar. Um estilo de vida muito parecido com o que os nossos bisavós ou avós tinham. Embora hoje a gente tenha muito mais informação, parece que ainda nos falta um pouco de consciência, sabe? Muita gente nem pensa em como viver na velhice, nem lembra que vai envelhecer, mas adivinha? Todos nós vamos envelhecer. Por isso, eu te pergunto, que tipo de envelhecimento você está financiando com aquilo que você coloca no seu prato e no seu corpo hoje? Eu sei que você trabalha muito, que você está construindo carreira, patrimônio, mas você está construindo a sua saúde futura? Não é difícil adotar uma dieta da longevidade, vai. Basta ir à feira uma vez por semana, se organizar, deixar alimentos-chave pré-preparados para só finalizar ao longo da semana. Aqui em casa, eu deixo arroz, feijão, frango, peixe, tudo congelado. Tudo pronto congelado. Na noite anterior, eu tiro do congelador, deixo na geladeira para aquecer no dia seguinte. Frango e peixe eu tempero antes de grelhar ou assar na hora. Eu não gosto de guardar isso temperado. Eu deixo folhas e legumes lavados para preparar saladas, deixo tubérculos, né? Batata doce, inhame, cozido, só para grelhar na hora de comer. E se você preparar tudo isso no fim de semana, quer dizer, para preparar tudo isso no fim de semana, eu gasto em média umas 2 horas. Ou seja, são só 2 horas que salvam a minha semana inteira. Ah, mas eu não tenho 2 horas, pois eu tenho muitos compromissos no fim de semana, André. Tem certeza? Quanto tempo você passa olhando as redes sociais ou sites de compra? Para quem pode investir, há empresas especializadas em marmitas personalizadas. Seu único trabalho vai ser descongelar e aquecer. Custa caro? Sim, mas vai te economizar um baita tempo. Enfim, cada pessoa encontra o seu jeito. E sim, quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito e a gente encontra tempo para fazer o que é importante. Eu, na minha humilde opinião, acho que cuidar da alimentação e da saúde é sim importante. No fim das contas, pequena borboleta, a dieta da longevidade não precisa ser restritiva. Você só precisa fazer escolhas mais conscientes. Pense, por exemplo, que mulher você quer ser daqui 10, 20 anos? Ela tem energia, força física, vitalidade? Ou já está capenga, cheia de problemas de saúde, dores no corpo? Esse exercício vai te ajudar a pensar melhor em cada alimento que você escolhe colocar na sua casa, no seu prato, no seu corpo. E se você sente que precisa de ajuda, pois não sabe nem por onde começar, eu te convido a conhecer o Rota Simples, um programa de 8 semanas personalizado para a sua realidade. Não são aulas gravadas, são encontros ao vivo e eu trabalho com você. No final, eu te entrego um plano de ação pronto para você colocar em prática. Não tem fórmula mágica e não é para quem tem preguiça, tá? É para quem quer mudar de verdade e sabe que precisa fazer a sua parte. O link está na descrição. E eu te espero do lado de cá. O lado onde ninguém diz, depois eu faço. Um beijo. Até o próximo Simples Fique. Tchau.